Bom dia a todos. Então, agora nós teremos uma aula sobre o ready-made. Bom, veja bem, o que é muito difícil num curso como esses é mostrar didaticamente que, primeiro, as pessoas são pessoas, elas não são movimentos, né? Há uma integração, principalmente nesse primeiro momento de vanguarda, entre futuristas, construtivistas, dadaístas. Os artistas se relacionam entre si. E esses grandes artistas pesquisadores como o Picasso, o Braque e o Duchamp vão passar por movimentos artísticos também distintos, tá? Então, veja bem, didaticamente, eu estou buscando separar um pouco os temas para que a gente não fique numa espécie de confusão de definir movimentos que têm suas particularidades geográficas e culturais, mas, ao mesmo tempo, eles muitas vezes são simultâneos. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula sobre construtivismo russo, depois do surrealismo, porque há uma certa afinidade elitiva entre o dadaísmo, a obra de Marcel Duchamp, e o surrealismo, entendeu? Então, cuidado para não fazerem uma leitura totalmente linear, cronológica, sequencialista do meu curso. Tá? Vejam que a gente está lidando com pessoas e com, justamente, artistas profundamente interessados na troca dessas ideias. Então, veja, por exemplo, mesmo essa foto do Marcel Duchamp, que, como nós vimos na aula da genealogia da colagem, teve aqui no Brasil, com o advento da fotocolagem, já teve essa ideia de um artista que se faz múltiplo, não é? Aliás, tem uma história muito interessante. Uma vez o Orson Welles estava representando Hamlet, quando ele estava no início da sua carreira, e a plateia era muito pequena, e uma hora ele não aguenta e fala assim: é uma pena que eu seja tantos e vocês tão poucos. Ou seja, é importante você pensar que artistas como Marcel Duchamp são artistas que vão assumir diversas configurações, inclusive personagens ao longo de sua carreira, e daí a dificuldade de falar sobre um artista de tamanho importante para a arte contemporânea num período tão curto. Vejam mesmo que essa ideia de você se ver através do outro e fazer, né, uma crítica da subjetividade romântica de um artista formador de um universo particular, já havia isso, por exemplo, nessa obra do Umberto Boccioni, que é um artista futurista. Então, vejam que, por sua vez, esteve na França. Ou seja, esse movimento da vanguarda justamente era um caldo em que era sedimentado pelos movimentos e pelas pesquisas artísticas de cada artista, mas obviamente havia um movimento muito grande na busca de assimilação das grandes questões desenvolvidas pela vanguarda. Não é à toa que, num dos primeiros trabalhos que o Duchamp vai fazer, em 1911, vocês podem notar que, claramente, ele é tributário da paleta e de um processo ainda muito inicial de fragmentação, né? Que caracterizaria o cubismo analítico. Vejam como, em 1911, o Braque e o Picasso estão indo muito mais além nesse processo de fragmentação do objeto. Mas o que é curioso é, exatamente, embora a temática seja a mesma, inclusive da questão da música, vejam como a música é entendida como a arte, por excelência, mais vinculada a uma atividade espiritual e abstrata do espírito humano. Então, veja como, ao invés de colocar a questão da música a partir de uma natureza morta, onde os objetos estavam dispostos em cima de uma mesa, vejam que interessa aqui ao Duchamp, e isso já vai dar a ele um tempero, uma singularidade muito clara na maneira como ele vai vivenciar esses movimentos, que é a questão do movimento. Ou seja, não se trata apenas de uma evocação dos instrumentos musicais e, por assim dizer, uma espiritualidade através da evocação da música, mas justamente uma ideia de que, de certa forma, a pintura, embora ela seja uma arte estática por natureza, ela também deveria evocar sensações para além do aspecto visual, né? Então, vejam bem, se vocês compararem, né,
a sonata do Duchamp, com essas pinturas cubistas analíticas, vejam como o processo de fragmentação é muito mais radical na obra de Picasso e Braque, e veja como, por outro lado, a paleta e a própria temática, de alguma forma, também influencia o jovem Duchamp, né? Bom, é importante vocês saberem que o Duchamp ele era o irmão mais novo de dois irmãos, Jacques Villon e Raymond Duchamp Villon, que eram artistas cubistas, mais voltados à assemblagem e à escultura propriamente dita, mas que vão ter um papel, obviamente, importante na carreira do Duchamp, no sentido de eles serem os irmãos mais velhos, e a grande questão é como é que Duchamp vai se relacionar com esse movimento preponderante, institucionalizado, que era o cubismo, né? Bom, em 1911, o seu irmão justamente pede que uma série de artistas cubistas façam quadros do mesmo tamanho para, de certa forma, decorar a cozinha dele. E, de novo, uma das coisas que chama a atenção é que, né, embora, né, a gente veja que no futurismo, em vários artistas, há uma espécie de vontade de fazer um elogio do mundo da máquina, uma das coisas que caracterizam a obra do Duchamp desde o início é, talvez, essa dimensão sinestésica, tá? Onde o movimento adquire não mais uma configuração impressionista, onde você tem a sensação do movimento pelo vapor, né, da chaminé, ou do carro em movimento, ou do trem em movimento. Aqui o movimento ele adquire um aspecto muito mais mental. Veja como esse moinho de café, né, ele é simplesmente a indicação do movimento se dá por uma flecha, ou seja, a flecha nos dá, já é um elemento da nossa linguagem que pode fazer com que mentalmente nós tenhamos uma sensação do movimento, bem como, vejam bem, também moinho de café busca dar não só um prazer estético visual, mas também um prazer olfativo. Então, o Duchamp vai ser um artista que vai trabalhar muito com essas questões ao longo da sua carreira, não é? Bom, o Jasper Johns, que vai ser um grande artista neo-dada, ele vai falar uma coisa muito importante, que a obra do Duchamp é muito importante porque ela opera, né, muito além do âmbito da visão, né, e busca muito mais uma integração entre a nossa linguagem e a nossa experiência visual. Isso se pauta claramente numa crítica que o Duchamp vai fazer aos artistas impressionistas que buscaram uma pintura exclusivamente a partir da experiência visual. Duchamp vai dizer que, na verdade, ele gostaria de colocar a arte novamente a serviço da mente, não apenas da visão. Ou seja, essa integração entre a percepção e a visão é fundamental, e a gente vai ver como o Duchamp vai fazer um uso muito particular desse processo sintético de integração de dois elementos heteróclitos, que é o princípio básico da colagem, num processo eminentemente mental, né? Então vejam bem, nesse começo onde ainda a colagem não aparece, o quanto, no primeiro momento, ainda influenciado pelas vanguardas, o Duchamp está claramente influenciado pelo cubismo analítico e também pelo futurismo, ou seja, essa evocação do princípio da máquina como esse princípio transformador. Mas vejam como há uma espécie de sedução pela essa figura do autômato, do robô, desse homem que vai surgir a partir dessa nova tecnologia, e isso a gente sabe muito bem como, de certa forma, o inverso disso, a decepção que os próprios artistas vanguardistas vão ter com o advento da Primeira Guerra Mundial. Veja bem, a questão do movimento é uma questão muito séria em pintura, né? Como é que você literalmente pode reproduzir, não é, estaticamente algo em movimento? Então, eu não vou poder me adentrar nessa questão, mas vejam como esse famoso quadro de 1657 do Diego Velázquez, As Fiandeiras, mostra uma questão muito interessante, que é uma pintura que mostra a tessitura, né? As fiandeiras que estão no processo, no ato de fazer,
a própria pintura, né? Então, há uma ideia muito bonita de como mentalmente o artista consegue jogar para além de uma esfera visual a impressão do movimento, porque literalmente quando nós olhamos essas mulheres trabalhando, nós temos a sensação que elas estão em movimento, elas estão estáticas. Vejam a inovação disso, né? Enquanto num retrato tradicional as pessoas estavam estáticas, paradas, vejam como aqui o Velázquez consegue realmente nos representar essas figuras com tamanha naturalidade que nós temos a sensação que elas estão trabalhando diante de nós, né? Bom, justamente, essa é uma questão tão importante, que nós vimos que já aparecia em 1911 com o Moinho de Café, que em 1912 o Duchamp vai fazer um quadro que vai torná-lo mundialmente famoso, principalmente na América, nos Estados Unidos, tá? Na América do Norte, né? Bom, o Duchamp, justamente pelo fato de se embrenhar nas questões do movimento, ele vai estudar os grandes movimentos da fotografia, que não sei se você sabe, mas justamente com Muybridge e Marey, você tem a possibilidade de criar dispositivos ópticos que permitem você criar instantâneos fotográficos que permitem que você tenha um registro do movimento humano para além da maneira como nós estamos acostumados a olhar, porque nós não olhamos por através de instantâneos fotográficos. Nossa visão, ela se faz justamente num processo contínuo, onde sempre nós estamos integrando, né, momentos passados com momentos futuros, e isso que nos dá propriamente a sensação do movimento. Se não houvesse esse processo sintético que produz a sensação, que justamente faz com que a partir de 12 quadros por segundo você tenha a sensação do movimento, você só veria fotogramas congelados no espaço. Ou seja, essas questões eram muito importantes para o Duchamp, tanto é que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma mulher descendo, claramente talvez isso seja tributário dessas fotografias em movimento do Muybridge, e vai colocar ela como um autômato descendo a escada. Bom, os próprios irmãos do Duchamp, quando ele apresenta isso no Salão dos Independentes, em fevereiro, não gostaram dessa obra e pediram pelo menos que ele trocasse o título, porque, veja bem, num pressuposto claramente machista, uma mulher nua, ela jamais simplesmente poderia descer a escada, mas claramente ela deveria estar reclinada para um deleite estético claramente pautado num certo machismo presente até então. Aliás, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, o Marcel Duchamp, por ser um artista vanguardista de fundo dadaísta, claramente ele vai muitas vezes querer chocar os espectadores, e hoje em dia, muitas vezes, pode ver algumas obras que, do ponto de vista do mundo cada vez mais politicamente correto, podem causar, sim, um pouco de incômodo a vocês. Vejam, meu papel como professor não é fazer juízos morais. Eu acho que a gente tem que entender a obra do Duchamp no contexto daquele momento de vanguarda e não fazer juízos a respeito de uma visão supostamente machista que ele teria a respeito do corpo da mulher. Isso é uma questão bastante complexa e seria uma temática para um outro curso, para uma outra palestra, para uma outra situação. Veja bem, o meu intuito nessa aula, não como estudador da arte, mas como um artista, é tentar pensar o quanto a colagem vai ser fundamental para justamente externalizar esse compromisso do Duchamp com uma atividade artística que privilegia a atividade mental do que apenas uma atividade sensorial. Tá? Muito interessante. Depois ele mesmo vai fazer uma foto já em 52, onde ele vai também fazer uma leitura do Marey, que também é uma grande figura, né, da questão da fotocronografia. Então veja como essa é uma questão que perdurou na obra do Duchamp. Então veja ele fazendo um retrato de si mesmo descendo uma escada, não é? Bom, e aí nós entramos em umas questões mais importantes também para esse curso,
que é a ideia do ready-made. Então, vejam a rapidez com que um jovem artista aqui, em 1911, estava fazendo quadros claramente de natureza, de inspiração cubista, analítica. Em 1913, ele já está fazendo uma assemblagem, né, que é claramente, vejam como isso é tributária do princípio da colagem, ou seja, essa ideia de você pegar objetos que estão no mundo ao invés de os representar, não é? E ele vai causar um grande frisson com essa obra, né, que é o primeiro ready-made, é considerado talvez a primeira obra cinética, né? Eu tenho uma história muito interessante de um grande amigo meu, Cássio Vasconcelos, que é um fotógrafo. Uma vez ele estava no MoMA olhando essa obra e literalmente ele fez o que toda criança, toda pessoa tem a vontade de fazer, pegar essa roda e fazer ela rodar. E esse é o intuito básico, justamente, desse primeiro ready-made assistido porque é uma colagem de dois objetos distintos, né? É literalmente você ter o prazer estético de ver algo que até então, no âmbito das artes plásticas, era difícil de ser visto, que era um movimento. Então, literalmente, se isso antes, em 1911, ficava representado de uma maneira metafórica, não? As pessoas induzindo uma sensação de movimento, aqui não, você tem uma relação muito mais literal, em que, de certa forma, a obra convida você a movimentar. Né? Nós temos, né, veja bem, a própria ideia de ready-made, né, ou seja, a ideia de você pegar algo produzido industrialmente, ou seja, vejam como a criação artística vai para além da fabricação artesanal dos objetos. Se trata muito mais de uma atitude intelectual, intuitiva, de você se deparar com determinados objetos do mundo e, de acordo com a sua ação, dar configurações distintas a ele. Nesse sentido, haveriam 4 tipos de ready-mades. O mais clássico, que é literalmente o ready-made, que é o assistido, que é pegar 2 objetos, no caso um banco e uma roda. Mas veja bem, o processo fundamental é você tirar a roda da bicicleta e colocá-la numa outra conformação. Porque, veja, se você tem a roda na bicicleta, você vai usar ela para a sua própria locomoção, você não vai ter um prazer estético, né? Um prazer na visão desse movimento por si mesmo, por si só. Né? Você vai estar simplesmente se locomovendo. Aí você tem os ready-mades retificados, que são objetos ready-mades fabricados, onde você tem uma pequena alteração artística, alguns ready-mades corrigidos e alguns recíprocos, que são os objetos de arte que são apresentados como produzidos como um objeto utilitário produzido massivamente. Né? Obviamente, sempre a questão básica de qualquer ready-made é tirá-lo do contexto do seu objeto de consumo para que você possa ter uma nova relação com esse objeto, onde a questão do estranhamento é fundamental. E veja bem, o próprio Duchamp vai fazer, se não me engano, 13 ready-mades ao longo da vida. Ele evitava ao máximo fazer esses ready-mades porque elas não ficassem, não se tornasse um objeto massificado, um objeto que pudesse ser produzido. Veja bem, porque é muito interessante, embora você trate de objetos utilizados para uma indústria massificada, por exemplo, a roda de bicicleta e banquinho, há um jogo muito grande. Veja bem, ele não ficou produzindo em série essas rodas e banquinhos. Né? Ele poderia simplesmente fazer assim, ok, eu vou fazer 100 rodas com banquinhos, mas vejam como ele tenta reduzir, né, de certa forma, ou questionar até que ponto um objeto de arte adquire a sua singularidade. Né? Então, de certa forma, é importante que vocês vejam como, de alguma forma, por essa roda estar no museu, ela seja retirada do seu contexto de consumo, onde literalmente ela não pode ser nem movimentada, ela garantiria, por assim dizer, uma certa aura, uma certa presentificação, que é dada, como vocês sabem, pelo esse processo de legitimação, que é quando uma obra de arte é institucionalmente aceita para o museu.
Bom, então veja como essa roda de bicicleta de 1913, ela é uma das primeiras, talvez a chamada primeira escultura cinética. Vejam como ela já é um processo claro de transformação do Duchamp, que parte de um princípio do cubismo analítico para o sintético, e do sintético para a questão da assemblagem, em que literalmente você pega dois objetos, retira eles do seu contexto de uso. Por exemplo, nesse caso agora, você não pode nem andar de bicicleta, nem sentar no banco, e é justamente esse estranhamento. Veja como, de certa forma, como eu falei na colagem, os objetos adquirem outras instâncias, então o banco volta a ser uma bancada, a roda passa a ser vista uma certa, como um objeto supostamente escultórico, assim por diante. Vejam, né, eu não vou falar muito sobre os devido ao pouco tempo que eu tenho, mas é importante vocês verem como justamente essas atitudes do Duchamp vão ter desdobramentos enormes, como por exemplo nessa roda de pneu que vai ser colocada em 1961 pelo Robert Rauschenberg, que justamente vai ser considerado um artista neodadaísta, tá? No primeiro momento. E nós vamos eu vou me adentrar mais nessas questões quando eu discutir a obra desses artistas no âmbito da aula sobre arte pop. Então, vejam também, de novo, como o Rauschenberg vai ser tributário da obra de Marcel Duchamp. Em 1914, ele ainda, né, continua por mais 4 anos realizando pinturas, mas vejam como, literalmente, né, aqui, é interessante, inclusive, que eu só percebi isso quando vi esse quadro ao vivo, essa imagem ao fundo, claramente é uma pintura que o Duchamp fez, uma pintura cubista, em que você tem uma cena claramente ainda de natureza, onde você tem corpos ali se banhando, segundo aquele princípio do Cézanne, das banhistas, do Matisse, do Cézanne. Ele apaga essa pintura como se ele precisasse apagar esse trabalho, apagar as suas relações com o impressionismo, com uma dimensão projetiva da arte moderna. Ele apaga a perspectiva, e aí ele vai criar o quê? Uma ideia, veja bem, até que ponto a ideia de movimento pode ser colocada numa dimensão puramente mental. Veja bem, se eu faço o mapa ele dá necessariamente a ideia de mensuração do espaço que induz o observador, que agora se torna um caminhante, a andar numa determinada direção. No momento seguinte, veja bem, ele vai fazer, inclusive, essas réguas, e é muito interessante como essas réguas vão ser feitas a partir de um fio, de um barbante de 1 metro, ao qual ele vai jogar no chão, e veja como a questão do acaso, nós já discutimos naquela obra do Arp, né, os quadradinhos de papel que eram colocados ao acaso. Então veja bem, o Duchamp ele é um artista dadaísta, mas veja bem, por que ele está separado nessa aula de hoje? Porque o seu trabalho, de fato, teve uma reverberação, principalmente na arte moderna, muito grande. Eu espero que nessa breve aula eu possa mostrar para vocês o quanto isso acontece, né? Então, veja bem, ele vai criar essas réguas que vão... veja bem, de certa forma, elas questionam as relações tradicionais entre o espaço e o tempo, numa geografia, de uma geometria euclidiana tradicional, e vejam como isso acaba incitando muitos artistas, como o Cildo Meirelles, que é um artista importante brasileiro, a trazer essas obras sobre a questão da mensuração. O que faz um metro ser um metro, se não uma convenção? O que faz ser uma faca ser uma faca? Mas veja bem, se eu faço essa faca se desdobrar nela mesma, de tal forma que ela deixa, assim como a roda de bicicleta, deixa de ser passível de ser utilizada, ela se torna um objeto totalmente estranho, não é? Um objeto que, embora produzido quase como ready-made, eles também carregam consigo um estranhamento muito grande. Como assim eu posso também mudar as relações de mensuração e, com isso, também produzir um estranhamento muito grande
nessas relações pré-estabelecidas entre a geografia e o espaço planejado. Bom, voltando a esse pensamento voltado para a apropriação de objetos ready-made, veja como simultaneamente o Duchamp, por isso que é difícil essa aula, porque ele está fazendo os ready-mades, mas ele também começa a pensar numa obra muito importante, vai se chamar O Grande Vidro, que a gente vai ver como ele vai aos poucos, ao longo de 6 anos, é uma obra de arte que nunca se completa por inteiro, mas ele vai sempre retomando algumas ideias obsessivas. Então, veja bem, nós tínhamos aquele moedor de café, agora você tem o macerador de chocolate, também são instrumentos mecanizados que produzem uma sinestesia no observador, ou seja, a sensação de sentir o cheiro do chocolate está para muito além da visão que nós temos dessa obra, desse maquinário propriamente dito. Então ele vai criar, né, primeiro, de novo, essa questão básica de questionar o suporte tradicional da pintura. Então ele começa a fazer algumas experimentações com o próprio vidro, né, e começa a colocar esses maquinários, né, se no primeiro momento ele estava discutindo a questão do movimento, agora ele está pensando também, até a ideia de você poder manipular e mexer com esse objeto, mas a ideia do que faz efetivamente a ilusão de um objeto bidimensional num espaço tridimensional. Então vejam aqui ele no seu ateliê com seus ready-mades, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre eles agora. E nesse jornal dadaísta de 1918, o Duchamp vai discorrer sobre essa obra que antecipa um pouco o Grande Vidro, que literalmente veja bem, se a pintura sempre teve, a partir do Renascimento, uma relação simbiótica com a questão da janela, né, a questão da representação, a janela é finestra velame, é um espaço projetivo transparente. O que o Duchamp vai questionar é quais são os pressupostos que fazem que nós tenhamos uma ilusão de que, embora vejamos uma superfície bidimensional, nós estamos vendo uma ilusão tridimensional. Então, veja bem, pelo próprio fato do vidro estar quebrado, é como se nós tivéssemos um cisco nos olhos, ou seja, nós não pudéssemos olhar virtualmente para o mundo sem refletir efetivamente que a percepção é um processo extremamente complexo, de tal forma que as informações que nós recebemos do mundo, elas têm que ser transformadas mentalmente para que a gente veja o mundo tal qual ele é. Então, veja bem como ele está criando, ele está fazendo que aquela janela básica que permite que a gente veja o mundo, ela seja problematizada tanto pelo fato da superfície vítrea material do vidro ser reiterada, como também aquele pressuposto básico que haveria um espelhamento entre o ponto de vista do observador e o ponto de vista do quadro, ponto de fuga, se daria um processo de espelhamento naturalmente construído. Veja bem como ele explicita esses esquemas conceituais que literalmente fazem que, sem a gente ter como tomada de princípio que esses são os princípios que vão nortear a maneira como eu vou olhar esse objeto, se eu não respeitar, né, se eu não olhar como ele quer durante uma hora esta obra, eu literalmente não vou ter a sensação ilusória ótica e eu vou muito provavelmente ter uma dor de cabeça. Ou seja, veja como esse princípio dadaísta de subverter todas as relações tradicionais que nós temos em relação às convenções artísticas aparece aqui no simples ato de impossibilitar que a visão de um quadro seja um processo natural. Então, vejam bem, como eu disse para vocês, o Duchamp aparece aí como uma das figuras principais do dadaísmo. Aqui ele tem uma aula especial pelas razões que eu falei. O Max Ernst é um artista dadaísta, mas que eu vou dar mais uma certa ênfase, bem como no Man Ray, no movimento seguinte vai ser o surrealismo, ou seja, esses artistas, muitos deles passaram por o próprio Picasso, vai ter um momento surrealista. Então, vejam bem, o que é interessante é que esse espírito dadaísta, na verdade, vai estar presente de uma maneira muito singular na obra do Marcel Duchamp ao longo de toda a sua vida.
né? Como ele mesmo vai dizer, ele gostaria não ser mais um pintor, mas um produtor de vidro, um fenêtre em francês. Então, vejam bem, literalmente, se a grande questão, né, da pintura é produzir uma ilusão ótica, então por que eu não faço efetivamente, eu trabalho na precisão de um oculista diretamente sobre o vidro, eu vou mostrar o quanto toda essa convenção de que a pintura seria apenas um registro retiniano da realidade, na verdade, é uma ilusão. Na verdade, para que você veja uma pintura segundo os critérios da perspectiva, da profundidade, da modelagem, eu tenho que assumir uma série de pressupostos conceituais inerentes à cultura ocidental europeia, que eu, como artista dadaísta, vou questionar, né? Vejam o quanto ele se apropria e dá continuidade à ideia da colagem, de você se apropriar de objetos feitos numa cultura massificada. Então, veja bem, esse ready-made retificado, o que é? Ele simplesmente vai colocar uma gota vermelha num objeto produzido, né? Ele vai fazer uma pequena intervenção de guache, dois pontinhos de aquarela, um verde e um vermelho, para, de certa forma, de novo, questionar o quanto, curiosamente, a gente olha para um mundo da reprodução, que é em preto e branco, mas quando eu crio... Veja como a cultura da colagem entra em questão aqui, numa dimensão muito mais conceitual. Eu crio... Né, se eu estou acostumado a ver um mundo em preto e branco, eu vejo o mundo em preto e branco, mas se eu crio dois elementos que vão quebrar a possibilidade de ver esse mundo como se fosse um mundo natural, eu crio uma espécie de curto-circuito no sistema, né? Vejam esse ready-made, que é talvez o mais radical, no sentido que ele não é mais uma colagem apenas de, né, como no caso da bicicleta, de uma roda e de um banquinho. Aqui é simplesmente um porta-garrafas, que era muito comum naquele período, e que, né, você colocava literalmente em cima das garrafas, você colocava essas garrafas de leite para guardar. E vejam bem, o que é muito interessante é que a gente olha para esses objetos, e esses objetos não causam, no uso cotidiano, a gente não olha efetivamente para os objetos como tais, a gente os utiliza. Mas se justamente num determinado momento eu paro e falo, nossa, mas que coisa estranha que o homem produziu, que objeto mais estranho, né? Eu paro de o utilizar, ele não é mais meu porta-garrafas. Ele é simplesmente um objeto construído, né, pela indústria, pelo homem, que tem uma utilidade, mas no momento que eu tiro essa sua utilidade, eu vejo o quanto ele é um objeto estranho, né? Esse estranhamento dadaísta. E vejam como, literalmente, ele está sempre questionando, né, o que é, não é? Como vai dizer o Yves Lambois, seus ready-mades não eram apenas uma negação da pintura e uma demonstração de sua natureza, então, já mecânica. Eles também demonstraram que, em nossa cultura, o trabalho de arte é um fetiche que precisa abolir toda a pretensão do valor de uso. Isto é, o ready-made é um objeto artístico por abstrair-se do meio da utilidade. Além disso, o ready-made indicou que a assim chamada autonomia do objeto da arte era produzida por uma instituição nominalista, museu ou galeria de arte, que encobria constantemente o que Marx chamou de ponto de vista da produção, sob o ponto de vista do consumo. Como o etnologista Marcel Mauss observou uma vez, uma obra de arte é aquilo que é reconhecido como tal por um grupo. Finalmente, e mais importante, o feito de Duchamp apresenta o objeto artístico como um tipo especial de mercadoria, algo que Marx percebeu quando explicou que obras de arte propriamente ditas não foram consideradas em sua narrativa por serem de uma natureza especial. É justamente tudo isso que eu estava falando até há pouco. Então, veja bem, esse, de novo, aqui é simplesmente uma propaganda do uso da pintura Repolan, né, por que é um ready-made retificado? Que ele vai corrigir, ele vai retificar a propaganda, né? Então não é Ripolan, é Apollinaire, que é justamente o nome de um dos grandes poetas que vai apoiar o cubismo. E veja bem como ele vai tirar um dos cantos
da cama sendo pintada, e literalmente vejam como o nosso cérebro o tempo inteiro tenta corrigir e nós acreditarmos que nós estamos vendo uma cama verdadeira, não é? Então, de novo, ele está sempre jogando com o que nós vemos e quais são as expectativas daquilo que nós estamos vendo no mundo, não é? Esse é também outro ready-made famoso, que chama assim, In Advance of the Broken Arm, né? Prevendo um braço quebrado, né? Veja que coisa incrível, né? Porque, literalmente, vocês sabem que, por exemplo, nos Estados Unidos era obrigatório que você tirasse a neve da frente da sua casa, caso contrário, você pode ser até processado. Então, veja bem, vejam, assim como no caso do cubismo, como os títulos desempenham um papel fundamental na obra de arte. Porque, veja bem, o objeto em si é uma coisa, mas o objeto em si, com o título, veja como ele adquire justamente aquela questão antecipatória, né? Então, você vê não só o objeto, mas o objeto antecipando uma ação que não se dá apenas no presente, mas no futuro. A gente justamente já discorreu sobre como o nosso processo perceptivo implica nesse jogo de rememoração e projeção contínua, né? Vai ter mais tarde um artista como o Joseph Beuys, que literalmente, ao dizer que o silêncio de Marcel Duchamp é sobrevalorizado, ele vai colocar, fazer toda uma performance com a pá, mas nesse caso dando uma nova utilidade à pá, no sentido de essa pá ser utilizada para plantar novas árvores, e o Beuys é um artista que nós vamos trabalhar mais para frente, um artista muito vinculado ao Partido Verde, a um processo do pós-guerra de reconstrução da Alemanha, né? Vejam que coisa incrível, né? Como o Duchamp, literalmente, tem a possibilidade de explorar relações. Veja bem, eu não sei se ele viu a obra do Tatlin, que a gente vai ver na aula sobre o construtivismo, mas vejam como essas obras que vão depois desembocar nos móveis, ou seja, as obras que saem do contexto natural da sua base, começam a habitar o espaço, antecipam claramente aquilo que a gente vai dizer, definir como instalação. Então vejam como é tão importante. Outro aspecto muito interessante é que o Duchamp se autodenomina possuído pelo que ele chama de espírito de expatriação ou espírito do expatriado, como se ele sempre sentisse fora de casa, né? Vejam como, pelo fato de ele ter sido recusado, né, pelos próprios irmãos, de certa forma, e ter feito aquela pintura que vai causar um enorme alvoroço em 1913 no Armory Show, em Nova York, isso vai me motivar a sair de Paris, um ambiente que, embora vanguardista também, era todo ele eivado de algumas convenções, num mundo novo que tem um espírito muito grande de absorção de novos ideais, o Duchamp vai se encontrar mais, e esse espírito de deslocamento vai dar a ele uma certa liberdade artística para ir às das convenções estabelecidas pela própria vanguarda, tá? E ele vai, ao longo, eu não tenho mais muito tempo, vai criando uma série de objetos. Então, veja bem, aqui é apenas um ready-made em que ele pega um ventilador de uma chaminé, uma abertura de uma chaminé, e que é meio estranho, parece meio um objeto meio uma escultura cubista feita industrialmente, né? Depois ele pega um pente para cachorro. Veja bem, né, quando a gente está penteando um cachorro, a gente não pensava sobre a estranheza desse pente. E veja como um artista como Tunga, que acho que todos vocês devem conhecer aqui no Brasil, vai fazer grandes instalações trabalhando essa questão desses pentes que agora também vão estar inseridos numa performance que é tema de uma discussão mais para frente. Um outro ready-made, que é simplesmente o ato de acobertar, né, uma máquina de escrever, onde o que importa não é a máquina, mas a ideia, né, do ocultamento. Se a obra de arte sempre buscava ser um desvelamento, eu vou optar, né, naquele espírito negação dadaísta, eu vou criar um objeto por ocultamento. Vou criar um objeto que vai ser
que vai ter um som interno, ou seja, sempre essa questão de trabalhar com várias obras que vão dar essa noção da mensuração, do movimento mental de demarcar um espaço, mas também esse objeto que carrega consigo essa possibilidade de você ter uma expressão, uma sensação sinestésica do tempo. E aí nós temos o ready-made mais famoso, que é a fonte, que é literalmente, veja bem, ele que já fazia muito sucesso em Nova York, desde 1913, ele vai ser convidado para fazer parte do grupo de seleção, de curadoria, por assim dizer, da Sociedade dos Independentes, dos Artistas Independentes, e ele vai submeter esse mictório em 1917 e vai assinar Armuts, um jogo de palavras, Armuts, um nome tipicamente americano, né? E, obviamente, ele faz essa obra para que ela seja recusada. Veja como aquele espírito que ele teve desde o princípio. Se ele fez um sucesso muito grande ao ser recusado em 1912, veja bem, ele vai repetir esse ato da recusa. Obviamente, essa obra vai ser recusada, e o único registro que nós temos é numa fotografia feita por Stiglitz na Galeria 291, após a obra ser recusada. Agora, veja bem, qual é a implicação? Né? Ele vai, de novo, fazer um artigo e publicar isso na revista Dada, de 1917. Qual é as implicações necessárias para nós entendermos o que é um mictório? Né? Veja bem, um mictório dentro de um banheiro não é uma obra de arte, tá certo? Mas um mictório que é deslocado do seu contexto de consumo, né? E passa a ser utilizado numa perspectiva em que ele, pelo título, vejam a questão do título, como ele tem, o título desempenha um papel fundamental na caracterização do que define um objeto artístico. Né? Então, veja bem, um mictório não é um objeto de arte, mas uma fonte é. Agora, como é que esse objeto, que é deslocado do seu contexto de uso, né? Ele é retirado do seu contexto. Se ele voltar, ele volta a ser mictório. Se eu pegar esse mictório e colocar no banheiro, ele pode perfeitamente voltar a ser mictório, mas ele é retirado do seu contexto de consumo. Não é? E aí, justamente como o Bruce Down vai mostrar, veja bem, pelo fato de, no mundo das fontes, havia, inclusive, na entrada na Pinacoteca, nós temos um pequeno, um jovem que, né, meio brincando com a questão da fonte, faz xixi sobre ela. Veja bem, se no universo das fontes, não é, você tem aqueles que fazem xixi nelas, mas que são absolutamente consideradas dignas de fazerem parte do universo da fonte, eu vou tensionar essa relação até o limite, de tal forma que, literalmente, eu vou fazer aquilo para onde nós, né, esse objeto cotidiano ao qual nós sempre estamos utilizando e nunca o valoramos necessariamente, eu vou criar esse deslocamento. Vejam bem, o artista, o Duchamp é esse artista que está sempre se deslocando no mundo e também deslocando os objetos para dar a eles uma nova configuração, um novo sentido estético, porque não mais funcional. A obra de arte cria um novo sentido, tá certo? Que não pode ter um aspecto claramente estético. É o que o Duchamp vai dizer, fazendo uma crítica aos neodadaístas, é que quando todo esse princípio revolucionário do Duchamp, né, de criar objetos claramente estranhos, às vezes até que causam um certo desgosto estético, né? Veja bem, esse espírito dadaísta, de produzir objetos que causem mais estranhamento do que provavelmente um prazer estético. Ele vai dizer que, bom, infelizmente, muitos desses neodadaístas vão estetizar o objeto artístico, que por exemplo, acho que um dos exemplos mais terríveis da não compreensão, ao meu ver, do que implica um ready-made, essa obra do Shelley Levine, onde a estetização se leva a tal ponto que você põe um banho de ouro para que esse objeto, né, seja retificado como uma mercadoria. Vejam bem o quanto esses artistas revolucionários tinham um apreço muito grande à liberdade artística, a se lutar contra as convenções do mercado tradicional. Né? E agora, vejam como
claramente, veja bem, a grande questão que se coloca, ao meu ver, principalmente para vocês que não estão mais tão integrados ao universo das artes plásticas, é a partir daí, do Duchamp, que tudo parece um pouco obra de arte, né? Isso é um desdobramento da questão da colagem, que passa a se apropriar de objetos do mundo, mas que cria uma questão muito séria, que é, efetivamente, como eu vou distinguir um objeto de arte do meu ventilador que está aqui na frente, tá certo? Então vejam como justamente é preciso cada vez mais que você faça operações mentais críticas para você efetivamente discorrer sobre a qualidade estética e crítica desse objeto. Então veja bem, de novo, um outro ready-made que ele pega um porta-casaco e coloca no chão. Operação de deslocamento constante em fazer com que o objeto, ao perder sua dimensão funcional, ele seja visto a partir de um novo ponto de vista, que é claramente aquele princípio da colagem, que já aparecia no cubismo, de olhar as coisas segundo pontos de vista distintos. Aqui, claramente, você vê esse ambiente numa relação muito mais radical. Essa é a última pintura que Duchamp faz, muito devido ao pedido da Catherine Dreyer, que era uma marchand, uma grande colecionadora americana que vai colecionar boa parte da obra do Duchamp, e Duchamp, meio a contragosto, faz essa última pintura. Veja bem, ele, como também artista dadaísta, se coloca contra todas as convenções da arte tradicional. Uma delas é a ideia de que a arte necessariamente tem que ser feita numa tela. Ele vai rasgar essa tela e vai colocar ao invés do ponto de fuga, ele vai colocar quase no nariz do observador esse limpa-copos, né? E vai literalmente falar, olha, se pintura criar linhas, sombras, né? Então eu vou criar uma sombra de uma bicicleta. Se é utilizar cores, olha, então eu vou utilizar todos os padrões de cores para que você possa escolher como você vai montar, né, eu te indico, você vai utilizar o padrão de cor que você deseja, vai projetar se a pintura é efetivamente cor, né, um desenho no espaço, fique à vontade de fazer isso a seu bel prazer. Né? Um outro ready-made muito importante é esse da Mona Lisa. Ela achou o cul, em que literalmente joga com a questão do jogo de palavras. Em francês, se a gente fala elle achou o cul, né? Assim como Armut era um nome vulgar americano, típico, aqui ele pega a Mona Lisa, uma reprodução de uma imagem, né? Põe um título né, que diz que essa mulher tem um rabo quente, uma coisa totalmente assustadora, né, um pouco que quebra com todas as convenções daquilo que nós entendemos como a bela Mona Lisa, e ele ainda, que de certa forma se torna um paradigma do que seria a beleza do nascimento, ele vai colocar um bigode e um mustache e vai claramente questionar, vejam bem, o que mais nos incomoda é o fato de que nós não sabemos separar nesse mundo massificado o que é um real, o que é o objeto real, o objeto original e o objeto reproduzido. Então, veja bem, o que causa tamanho repulsa, né, e é isso que claramente qualquer artista dadaísta produz, é que a gente não sabe diferenciar. Então, a gente acha literalmente que o Duchamp está fazendo um atentado contra a obra original da Mona Lisa. A Mona Lisa, como vocês sabem, tinha sido roubada alguns anos antes, e por isso mesmo, pela sua ausência, ela ficou 3 anos, se eu não me engano, na Itália, as pessoas iam até o museu ver o objeto ausente, e com isso essa imagem passa a ser divulgada mundo afora, em vários meios de propaganda. Você vai ter o sabão Mona Lisa, o jornal Mona Lisa, o produto Mona Lisa, a caixa Mona Lisa, e desde então a Mona Lisa tem essa figura preponderante no mundo das nossas imagens. Né? Veja como o processo de montagem, né, depois feito pelo Picabia, também esse processo claramente de tirar uma imagem do seu contexto, do seu livro de arte, e colocar num contexto em que ela passa a ser visto como um desenho específico. Veja como é um ato claramente da colagem. Então, veja bem como estou tentando mostrar para vocês, que colagem não é apenas o ato de colar objetos, mas simplesmente muito mais
do que isso, é um ato radical de uma operação mental em que você está questionando o papel das imagens no mundo, né? E justamente quando você retira eles do seu contexto de consumo, da sua utilização tradicional, a gente começa a olhar para esses artefatos numa nova dimensão. Bom, e aí assim vai, ele vai também, esse é um objeto que ele vai fazer, que é um ar de Paris, que ele vai dar para um colecionador dele, ele vai tendo o ar, aquilo que se respira, o perfume que ele vai fazer, né? Esse também é incrível, esse é um trabalho que vai ter enorme implicância. Ele vai pegar um termômetro, vai fazer uma caixinha e vai criar essa ilusão ótica que no primeiro momento a gente acha que são cubos de açúcar, mas agora são cubos de mármore. Gente, é impressionante, essa é uma obra meio claramente que visa quebrar com o que nós entendemos como objeto artístico tradicional, e vai ter implicações enormes. Por exemplo, o Rauschenberg, de novo, a ideia do termômetro vai aparecer na obra do Tunga, e assim por diante, né? Veja bem, a própria ideia do artista, né, criar uma imagem dele si mesmo, né? Então veja como ele vai também fazer algo que é muito típico no mundo contemporâneo, obviamente uma inspiração dadaísta, em que ele mesmo vai se fantasiar, vai criar um outro personagem que vai ser chamado Eros Rose c'est la vie, que quer dizer, no fundo, Eros é o mundo. Vejam como, assim, nessa ampliação do sentido sinestésico, a gente viu que tem a questão do perfume, do café, do tato, e claramente vejam como ele vai mostrar, questionar quanto o Eros, né, na verdade, todo o nosso ato de percepção de uma obra de arte também carrega consigo um espírito de sublimação. Quando você vê uma mulher desnuda de um quadro do Renascimento, aquilo claramente tinha um olhar desejante. Então veja bem como ele também agora, né, vai radicalizar isso numa postura da Race, que ele vai criar um alter ego, né, que é essa mulher fantasiada de Eros, e muitas vezes vai inclusive fazer performance no próprio cabelo, né, uma coisa que hoje em dia a gente vê muito no mundo contemporâneo. O próprio Andy Warhol vai também se fantasiar, né, ele mesmo vai, nesse momento que ele disse, veja bem, a própria ideia, a partir de 24, até 60, ele passa a dizer para o mundo que ele não vai mais ser artista, né, porque um artista tem que ficar produzindo, eu vou ganhar dinheiro, eu quero quebrar a roleta de Monte Carlo. Ele passa muitos anos jogando xadrez, não é? E muitas achavam que o Duchamp não tinha mais produzido nada quando ele vai nos dar uma surpresa. Vejam, gente, essa ideia de um artista fazendo uma espécie de paródia de si mesmo, então ele se maquiando, ele se... com a espuma, fazendo uma nova imagem. Veja o quanto isso hoje em dia aparece. Você vê Matthew Barney, Leonardo de Barros, artistas que muito sérios, mas que literalmente levam essa questão, né, para uma dimensão performática da ação artística, né? Essa também é muito interessante. Um cheque, ele resolve pagar ao dentista dele com um cheque que ele mesmo cria, né? O chamado Tsanka Check. E é muito curioso que essa obra depois se torna tão famosa que ele compra, recompra do dentista por muito mais dinheiro essa obra original. Veja quando o Cildo Meirelles, quando vai fazer o $0 e o R$0, também é tributário desse ato dadaísta. Só para acabar minha aula, vejam como essa questão do que era olhar uma pintura, né? Ela sempre implicava nessa relação de olhar para uma janela transparente. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a janela e vai, num jogo de palavras, mostrar fresh window, né? A window, a janela, que não é mais window, mas que é uma viúva, que não tem mais essa possibilidade de ser vista de maneira tradicional, né? Por fim, só duas últimas obras fundamentais. Como eu disse para vocês, ao longo de muito tempo ele vai criar essa obra chamada O Grande Vidro, né? Há grandes manuais para tentar interpretar o que seria essa grande obra, que, veja bem, uma das coisas mais assustadoras é quando você vai olhar essa obra, o espectador está olhando para você, ou seja, é como se uma pintura que você pudesse ser vista dos dois lados, e ele vai criar todo uma dimensão mítica, mostrando como, na verdade, a obra de arte sempre teve uma relação muito forte com a literatura. Ele vai criar, né, quase como um grande ato de
de foi uma grande odisseia em que os pretendentes estão querendo conquistar a noiva, e como nesses dois mundos separados, o mundo dos pretendentes e o mundo da noiva desejante, há uma espécie de cisão em que apenas reitera-se o desejo. É uma obra muito complexa, gente. Eu não poderia... Veja como ela vai ter uma enorme reverberação no mundo, até vendo capa da Vogue, né? Mas, e vejam como, literalmente, essa obra vai ser adquirida pela Catherine Dreher. Notem, né, duas questões fundamentais: o quanto a posição dessa obra bem no meio da sala, ou seja, uma janela para ser colocada numa janela da sala. Se ele coloca no meio da sala, é para que ela não seja vista como uma janela tradicional. E mais do que isso, imagine quando essa obra, ao ser deslocada para ir para a casa da Catherine Dreher, a obra se trincou. E olha só como esse espírito de ter se trincado reitera aquela questão de a gente ressaltar essa materialidade das coisas, em que aquilo que, se na pintura nós temos a ilusão de que os objetos se alquimicamente se transformam em pura imagem, eles perdem, portanto, a sua materialidade. Aqui não, o tempo inteiro, né, Duchamp reitera a materialidade das coisas, a materialidade do vidro, a materialidade de uma janela enquanto um dispositivo óptico, tá certo? Bom, e por fim, gente, eu vejo coisa curiosa, como Hamilton, que é um grande artista pop que a gente vai avaliar mais tarde, ele vai fazer uma reinterpretação do Grande Vidro, inclusive ele faz uma cópia do Grande Vidro literal. Veja como ele coloca a foto dessa mulher tomando banho, e esse processo claramente, o que nós temos aqui, uma certa suposta interpretação naturalista do que seria todo o processo voyeurístico, ou seja, ele coloca claramente o observador no seu papel de voyeur, de, ao mesmo tempo, tentar almejar um objeto desejado, mas esse objeto se torna sempre impossível de ser completamente atingido, né? Dois últimos pontos. Veja bem como ele, ampliando essa questão da colagem, ele vai fazer, na década de 30, uma caixa verde, onde, vejam bem, ele vai fazer uma cópia de todas as grandes obras que ele fez. Então, veja como ele está operando, né, literalmente nesse mundo da reprodutibilidade, onde, né, se as obras, ao serem multiplicadas, elas supostamente perderiam o seu valor, o Duchamp tenta interferir nesse próprio processo de multiplicação da imagem, dando a ela uma nova aura, um novo estatuto. Vai fazer exposições surrealistas na década de 30 e 40, veja bem, com sacas de carvão. Veja como isso aí antecipa muito a questão das instalações contemporâneas, gente. O próprio obra do Silvio. Imagine uma exposição em que toda ela é percorrida pelo barbante, de tal forma, uma exposição surrealista, onde você não pode efetivamente ver as obras, tá certo? Então, veja como muitas das instalações contemporâneas também lidam com essa questão da construção do vazio e de cada vez mais daquilo que se fala tanto, né, que é o observador que faz a obra, né? Ou seja, a obra não se dá numa dimensão puramente autônoma, mas ela se faz nesse processo em que o observador confere sentido àquilo que ele está vendo, né? E, por fim, gente, uma das obras que ele cultivou secretamente por muitos anos, que, na verdade, ela só aparece após a sua morte, em 66, ela foi cuidadosamente planejada pelo Marcel Duchamp e agora está presente no Museu da Pensilvânia. E veja bem, o que é? Uma porta, não é? Diante dessa porta, vejam como essa questão da porta, ela tem uma relação muito forte com a questão da perspectiva, da ideia do que está para além do que pode ser visto, né? E o observador se coloca numa posição de voyeur, porque como tem dois buracos, você tem essa tentação de olhar aquilo que está oculto, e quando você olha para esta porta, você se depara com essa cena bastante também antiestética, porque normalmente, veja bem,
toda a relação que nós temos com o nu, e até com o nu feminino, é de um certo prazer estético. Veja como o Duchamp cria uma coisa absolutamente constrangedora, em que você, voyeur, de repente você vê uma cena quase de estupro, né? Uma mulher de pernas abertas, carregando uma lâmpada, e você não consegue ver a cara dela. A sensação de mal-estar é muito grande, gente. E veja o quanto isso está vinculado a toda essa discussão sobre a percepção humana, o quanto o Duchamp faz alusão aos estereoscópios, que eram esses dispositivos muito utilizados no século XIX, que justamente se baseavam nessa ideia de como, com duas imagens, você tem a possibilidade de criar uma terceira dimensão. E veja como muitos desses estereoscópios também eram utilizados para finalidades de um certo prazer pornográfico, né? Obviamente, essa obra faz uma relação também muito forte com uma obra do Courbet, que, de certa forma, é considerado o pai da pintura retiniana, e o próprio Duchamp fala, olha, se o Courbet é o artista que vai fazer a pintura realista, pintar os trabalhadores, tal, veja como essa obra que permaneceu secreta por tantos anos e que foi tão apreciada pelo Lacan, que ela fez parte da coleção dele por muito tempo. Veja como esse grande pai do que seria a arte retiniana também tinha uma relação de prazer, de erotismo no ato pictórico, né? E como eu vou desvendar essa relação, né? Veja como essa relação de desvendar um mundo erótico faz parte dessa estratégia dadaísta de retomar a concepção da obra de arte numa articulação não mais sublimada, muito mais vinculada na relação arte e vida. Ele vai fazer uma série de estudos sobre isso. É curioso vocês saberem que, supostamente, quem fez um molde para essa obra foi a Maria Martins, que é uma artista importante brasileira, surrealista, ao qual supostamente o Duchamp teria um caso. E, para finalizar, vejam como essa obra, de certa forma, ela é o oposto do grande vidro. Porque enquanto o grande vidro é uma superfície bidimensional que alude a uma terceira dimensão, essa obra é um objeto tridimensional e que vira puramente retiniana, mas se essa pintura é totalmente retiniana, eu vou fazer essa operação. No fundo, veja bem como ele está questionando as grandes questões do que é a pintura, do que é a construção de uma imagem, né? Tanto é que muitas vezes se discute até uma tese em que supostamente o grande vidro seria o reverso de uma câmara obscura. Bom, gente, desculpem, o tema é bastante complexo. Eu tentei mostrar a obra do Marcelo Duchamp tendo em vista as questões que nós discutimos no curso sobre a colagem, e estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês têm a partir de agora.